Que presença gloriosa do Espírito Santo aqui nessa casa, né, irmão? Eu estou com medo de atrapalhar o que Deus quer fazer aqui nesse lugar. Eu creio que Deus, eu vou só colaborar com o que Deus já começou a fazer aqui nesse lugar. Amém? Você crê, irmão? Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus, irmão. Estou feliz de estar aqui nessa noite, de poder ministrar o que Deus colocou no meu coração nesses últimos dias. Deus tem falado e comunicado ao meu espírito, irmãos, que filhos irão retornar. Eu acho que só a metade pegou o que Deus falou aqui nessa noite. Eu estou dizendo, irmãos, pega no teu espírito, os filhos irão retornar. Aleluia. E eu queria que os irmãos tivessem só um pouquinho de paciência. Libera uma adoração aí, libera, por favor. Que o iPad aqui deu problema. Me dá meu celular e amor, me dá assim, não der certo aqui, eu vou usar meu celular. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Pode liberar logo aquela, vai. Se não tem a ti, a tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Se tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar e me esquecer daquele? Se eu não tenho a ti, não, nada eu serei sem ti. Só tua presença é o que eu te levo por onde eu for. Que adianta eu juntar meus tesouros e minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que eu te levarei. E para falar um pouco do que Deus colocou no meu coração nesses últimos dias, eu queria que projetasse aí Lucas capítulo 15, versículo 11. A gente vai estar lendo do 11 ao 24. Não, faz o seguinte, projeta logo o tema aí. Depois a gente projeta. E o tema da mensagem de hoje é: a insatisfação é o primeiro estágio para a rebelião. Eu vou repetir. A insatisfação é o primeiro estágio para a rebelião. Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 24 vai dizer: E Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dá-me a parte da herança a que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo,
E o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes. E lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, repita comigo, coincidentemente. Com voz de profeta, irmão, coincidentemente. Oh glória! Após haver gastado tudo o que possuía, abateu sobre toda aquela região uma grande fome. E ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras, com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando Caim de si falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura? Pode apagar as luzes. Ah, estão lendo, né? Desculpa. Acompanha aqui. Vamos lá para o 17. Foi quando Caim em si falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura? E eu aqui morrendo de fome. Levantar-me-ei e tomarei o caminho de volta para o meu pai. E ao chegar ali confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão correu ao encontro de seu filho, e muito o abraçou e o beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, põe-lhe um anel de autoridade e sandália de filho. Também trazei o novilho gordo e preparai. Comamos e façamos uma grande festa e regozijemos, porque esse filho estava morto e voltou à vida. Porque esse filho estava morto e voltou à vida. Porque esse filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu reingresso. E eu queria que os irmãos curvassem as suas cabeças, irmão, fechassem seus olhos e escutassem o que o Espírito Santo quer ministrar aos nossos corações nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença com um coração aberto e humilde. Quebra agora, Pai, toda insatisfação escondida, todo orgulho silencioso e toda rebelião que começa no coração. Que a Tua palavra entre como espada, separando alma e espírito nos Teus filhos nessa noite. Que a Tua palavra, Senhor, traga arrependimento para esse lugar, cura e retorno para a nossa casa. Se existe filhos distantes aqui nessa noite, traz de volta, Pai. Se há corações frios nesse lugar, incendeia novamente. Se há mentes confusas, Pai, alinha com a Tua verdade. Nós declaramos nessa noite que ninguém sairá daqui da mesma forma que entrou. Nós declaramos aqui nessa noite que ninguém sairá daqui da mesma forma que entrou. Pai, eu te peço nessa noite, que hoje não seja apenas mais um culto, mas que seja um encontro verdadeiro contigo. Obrigado pela Tua presença aqui nessa casa, Senhor. Porque o Senhor já se fez presente no louvor, o Senhor já curou, e eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará. Me usa como instrumento Teu aqui nessa noite. Que eu abra e fechado meus lábios não seja ao ministrar, mas o Teu próprio Espírito com palavras reveladas vindas direto do Teu trono. Pai, obrigado por me usar como instrumento Teu nessa casa. É isso que eu te peço desde já e te agradeço em nome de Jesus. E quem crê diz amém, irmão. Irmãos, se nós formos analisar o contexto dessa parábola, nós iremos perceber que essa parábola ela é a junção das outras duas primeiras. Porque a primeira vai falar de uma ovelha que se perdeu do lado de fora. A segunda vai falar de uma dracma que estava perdida aonde?
E a terceira vai falar de um filho que estava perdido do lado de fora. E do outro, que estava perdido aonde? Do lado de dentro. E tem filhos perdidos aqui dentro, irmão. Mas Deus vai trazer você ao encontro do Pai nessa noite. Aqui nós podemos perceber que a Bíblia começa falando de um pai que tinha 2 filhos, irmãos. Só que o privilégio não era o pai ter 2 filhos. Sabe qual era o privilégio? Os 2 filhos ter o mesmo pai. Porque quando Jesus veio à terra, ele não veio restaurar a paternidade, irmão. Sabe o que ele veio restaurar? A filiação. Porque Deus, ele nunca deixou de ser pai. Fomos nós que deixamos de ser filho. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome de Jesus. E ao lermos essa parábola, nós iremos perceber que o filho não estava interessado na herança, irmão. Vou desconstruir tudo que você pensava. Sabe o que ele estava interessado, irmão? Na sua independência. Só que independência sem maturidade, ela é falência, ela é fracasso, ela é ruína. Ele queria a sua independência, mas ele não tinha maturidade para isso. E escute o que eu vou te dizer, igreja. A imaturidade, ela sempre vai me levar a desejar as coisas que já são minhas, mas que eu ainda não estou preparado para tê-las. Eu vou repetir. A imaturidade, ela sempre vai me levar a desejar as coisas que Deus já prometeu, irmão, para você, mas que você ainda não está preparado para tê-las. Talvez você já questionou a Deus: Deus, já faz tanto tempo que eu estou orando por esse propósito, já faz tanto tempo que eu estou orando por essa causa, e por que o Senhor ainda não fez na minha vida? Olha, colocando Deus na parede, irmão. Mas a pergunta para você nessa noite é: será que você está preparado, irmão? Será que você está pronto? Será que você está maduro? Será que o processo treinou você, irmão? Será que o processo te preparou para isso? E é por esse motivo, irmãos, que muitas das vezes Deus não vai dar o que nós queremos. Sabe por quê? Porque o que eu e você nós queremos, muitas das vezes fala de necessidade. E o que Deus tem fala de destino. Porque o que eu e você queremos, muitas das vezes, fala que você quer para aquele momento. E o que Deus tem para você é para eternidade. Aleluia. Me ajuda aí, Val. Que eu vou falar tudo que Deus mandou falar nessa noite. Então fica ligado aí para tu me ajudar. Louvado e exaltado é o nome de Jesus. Aquele jovem, irmãos, queria algo que já era dele. Escute, mas ele não estava preparado para ter. Mas mesmo assim ele continuava dizendo para o pai: pai, dá-me a minha parte da herança, porque ela é minha, eu tenho direito e eu quero. E nós iremos perceber que ao pedir a herança, esse filho ele estava quebrando um protocolo. Sabe qual? Me pergunte qual, fazer igual o pastor David. Me pergunte qual? Do pai ainda está vivo, irmão. Porque a herança ela só pode ser repartida quando quem morre? Quem morre? Mas se a gente for analisar o contexto dessa parábola, o pai tinha morrido, irmão? O pai tinha morrido? Então quando ele pede a sua parte da herança, ele estava dizendo: pai, eu não ligo se o senhor está vivo. Eu não me importo com a sua presença aqui na nossa casa. O que ainda me prende nesse lugar é o que o Senhor tem para me dar. O que ainda me prende nesse lugar é o que o Senhor tem para me oferecer. E o retrato desse jovem é o retrato de muitos dentro das igrejas, irmão, que buscam mais a Deus por interesse, que buscam mais a Deus do que o que Ele pode dar, do que por quem realmente Ele é. Aleluia. É uma geração que está buscando a Deus pelas bênçãos que Ele pode dar, e não por quem realmente Ele é.
Esse jovem, ele estava dizendo: pai, dê-me a parte da herança que é minha, e eu tenho direito. Mas sabe o que mais chamou minha atenção, irmãos, nessa parábola? É que em nenhum momento o pai tentou desconstruir a ideia do filho de pegar sua parte da herança e ir embora. Você vê alguma parte da Bíblia o pai tentando desconstruir a ideia do filho de pegar sua parte da herança e ir embora, irmão? Sim ou não? E sabe por que o pai não tentou fazer isso? Dá lugar, Vaz, me ajuda aí. Sabe por que o pai não tentou fazer isso, irmão? Porque o filho já estava decidido. E é muito difícil você mudar a cabeça de quem já está decidido, irmão. Você conversa, orienta, discipula, direciona. Mas quando alguém já está com a sua opinião formada, o seu conselho, o seu pedido, vai entrar no ouvido e sair no outro. E eu tenho um conselho para dar para os líderes dessa casa, nessa noite. Não peça para ficar quem colocou no coração de sair. Não peça para ficar quem já decidiu no coração de ir embora. Tem gente que você está vendo, irmão, que vai quebrar a cara. Tem gente que você está vendo que está agindo no calor da emoção. Tem gente que você está vendo que é uma Maria, vai com as outras. E você está tentando mudar a cabeça dessas pessoas, irmão. E você está dizendo: filho, não faz isso. Porque o que você está fazendo é uma tolice. O que você está fazendo é uma besteira. Aleluia. Mas deixa eu te dizer algo. Nada que você disser vai mudar a cabeça dessa pessoa. Por quê? Porque ela já está. Porque ela já está. Então deixa eu te dar um conselho. É melhor você deixar ela aí, quebrar a cara, e voltar contrida e quebrantada, do que ficar te dando dor de cabeça. Ninguém vai mudar ninguém na força do braço, irmãos, mas sim no poder do joelho e da oração. Quer mudar alguém, irmão? Ora por ela. Quer mudar alguém, irmão? Ora por ela. Quer mudar alguém, irmão? Ora por ela. Eu imagino esse filho indo embora, irmão, e o pai de joelho orando: Deus, guarda meu filho. Deus, cuida do meu filho. Deus, livra o meu filho. Deus, eu não gerei filho para perder para esse mundo. Deus, eu não gerei filho para perder para Satanás. Em nenhum momento o pai foi atrás do filho, irmão, mas a oração do pai foi ao encontro dele. Enquanto esse jovem estava longe, irmão, Deus estava dizendo: não está longe não, eu não te perdi de vista, eu estou indo ao teu encontro. E eu quero ser profeta na vida de vocês aqui nessa noite. Irmão, acho que tu está desligado. Eu vou profetizar na vida de vocês que levantaram a mão. Eu vou ser profeta na sua vida nessa noite. Os teus filhos estão debaixo da proteção de Deus. Os teus filhos estão debaixo da promessa de Deus. Sabe os rebeldes, irmãos? Deus vai trazer e vai ser mais crente que você. Enquanto você está aqui nessa noite adorando, Deus está lá visitando. Enquanto você está aqui nessa noite adorando, Deus está lá visitando. Por que você não está apontando para a sua casa, irmão, para o seu familiar? Enquanto você está aqui nessa noite, então Deus está lá visitando. Caminhei de regresso, com o corpo ferido, isso eu confesso. Não tinha alimento para comer, água de fel me deram para beber. De longe avistei no alpendre da casa, com os braços abertos meu pai esperava. Caí de joelhos, ele me beijou, meu filho querido, que estava perdido, mas hoje voltou. Voltei, meu pai, hoje arrependido.
Quero ficar contigo, porque aqui é meu lugar. Voltei, meu Pai, hoje arrependido. Quero ficar contigo, nunca mais vou te deixar. Deixa eu fazer uma pergunta para você, ver se você está ligado. O que fez o filho ir até o pai? O quê? Você não está ligado não, irmão? Já responderam ali, ó. Responderam aqui, ó. Fica ligado. O que fez o filho ir até o pai, irmão? Repita comigo, a herança. Com voz de profeta, toda a igreja. 1, 2, 3. A herança. E o que fez o filho se afastar do pai? O quê? Então nós podemos perceber, irmãos, que a bênção que nós recebemos, que nos afasta do pai, é maldição. Acabou, glória. Fazer igual o Ever. Aleluia. Irmãos, muitas das vezes tu está perto de receber uma bênção. Sabe o que é que o inimigo faz? Ele te coloca uma antes da que tu vai receber, só para testar teu coração e para te tirar da presença de Deus. Às vezes tu está desempregado, irmão. Sabe o que é que o inimigo faz? Arruma um emprego para ti nos dias do culto, só para tu não vir mais para o culto adorar o nome do Senhor. E muitas das vezes a tua bênção está perto de chegar e tu sai da fila para receber. Muitas pessoas, irmãos, nos últimos dias estão preferindo as coisas materiais do que as coisas celestiais. Mas deixa eu dizer algo para você que está aqui nessa noite. O que Deus te prometeu, olho não viu, ouvido não ouviu, o que Ele tem preparado para aqueles que Ele o amam. O culto hoje é profético, irmão. Fica ligado, irmão. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome de Jesus. Esse filho, ele perdeu a herança que estava pronto para ele, mas ele não estava pronto para a herança. E quando ele recebeu a herança, irmão, qual foi a primeira coisa que ele fez? Se afastou do pai. Pegou o beco, né, no cearense, né? Foi embora. Então aqui nós podemos perceber, irmãos, que esse filho, ele recebeu a herança, mas ele perdeu algo. Sabe o quê? O legado. Porque herança e legado são duas coisas que o pai pode dar. E você sabe qual é a diferença entre as duas coisas, irmão? Porque a herança você deixa para alguém. Já o legado você deixa em alguém. E eu te pergunto nessa noite, qual legado você tem deixado para a sua casa? Qual legado você tem deixado para os seus filhos? Qual legado você tem deixado para essa geração? Herança é muito fácil você deixar, irmão. Você junta alguns bens materiais, pronto, está resolvido. Mas legado não se trata só de bens materiais. Legado se trata de você ser alguém melhor na presença de Deus. Legado é construído ao longo da vida, irmãos, com decisões, caráter e obediência. Quer mais uma diferença entre as duas para você entender melhor? Herança é o que você recebe por ser filho. Já legado é o que você constrói por viver como filho. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome de Jesus. Irmãos, você só pode receber a herança quando alguém morre. Então aqui nós podemos perceber que quando o filho ele recebe a herança do pai, ele estava declarando a sua morte. Só que na verdade, sabe quem estava morto, irmão? Era o filho. Então quando ele recebe a herança, irmãos, e vai embora da casa do pai, nós iremos perceber que ele se afastou da paternidade.
Porque infelizmente é o que acontece com muitas pessoas dentro da igreja, que quando recebe o que o pai tem para oferecer, se afasta da casa do pai. Nós podemos perceber que o filho mais novo e o filho mais velho também, ele tinha tudo na casa do pai, mas mesmo assim era insatisfeito. Repita comigo: insatisfeito. Insatisfeito. Repita comigo: insatisfeito. E você sabe o significado de insatisfação, irmãos? Insatisfação é quando você tem algo e não valoriza o que você tem. A insatisfação é o estado emocional de descontentamento ou desconforto interior, que surge quando na realidade, a realidade não corresponde à sua expectativa, o seu desejo ou necessidade da pessoa. E se você for olhar a história bíblica, por que houve uma queda do céu? Porque Lúcifer, irmão, mesmo sendo um querubim de luz e um anjo, ele estava insatisfeito. Ele queria ser igual a Deus. Ele queria ser superior aos outros anjos. Se nós formos analisar o livro de Gênesis, por que Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Porque no seu coração nasceu um desejo de quê? De insatisfação. E quantas vezes, irmãos, isso não acontece conosco? Ficamos insatisfeitos com a nossa casa, onde muitas pessoas aí fora nem casa têm. Somos insatisfeitos com a comida que Deus coloca no nosso prato, onde muitas pessoas, hora dessa, nem comeram ainda. Acabou, glória. Somos insatisfeitos com a nossa família, com os nossos empregos, com a nossa vida, com a nossa igreja. E quando esse desejo, irmãos, essa insatisfação se introduz no nosso coração, é aí que mora o perigo. De repente, irmãos, tudo que Deus coloca nas nossas mãos não faz mais sentido. Aleluia. O drama desses filhos, irmãos, é que eles eram felizes e não sabiam. Eles tinham tudo, irmãos, e não valorizavam. E quantas vezes nós somos da mesma forma? Irmãos, deixa eu te dizer algo. A insatisfação é o primeiro estágio para a rebelião. Aquele que está insatisfeito com o seu lar, qual é a primeira coisa que ele pensa? Abandonar o lar, irmão. Ao invés de resolver o problema e continuar. O que é mais fácil? Aquele que está insatisfeito com o casamento, irmão, quer abandonar o casamento. Aquele que está insatisfeito com a igreja, quer abandonar a igreja. Ao invés de tratar os problemas que existem. Porque em todo canto que você for vai dar problema, irmão. Porque muitas das vezes o problema não está na igreja. Sabe onde é que está? Em mim e você. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome de Jesus. Eu vou falar tudo que Deus mandou falar, irmão. Está começando agora. Eu estava só na introdução, amém? Estou brincando, irmão. Lucas, é verdade, viu? Lucas capítulo 15, versículo 14 ao 16. Projeta aí, por favor. Coincidentemente, após haver gastado tudo o que possuía, abateu sobre aquela região uma grande fome. Repita comigo: uma grande fome. E ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali, chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras, com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente. Agora eu gostei. Bora de novo, bora que eu gostei.
Ninguém lhe dava absolutamente nada. Agora eu gostei mais ainda. Mas vamos continuar. Porque hoje é culto de ceia e eu creio que os filhos pródigos irão retornar para essa mesa. Ao lermos esse versículo, irmãos, nós iremos perceber que o filho mais novo, ele tinha gastado tudo de forma irresponsável, dissolutamente. E depois desse fato, sobreveio sobre aquela região, eu pedi para você repetir, uma grande fome, uma grande crise. E por que ele passou por essa fome? E por que ele passou por essa crise, você sabe? Vou te responder. Por causa da sua escolha. Aleluia. Então nós podemos perceber que existe crise que nós estamos passando por causa das nossas escolhas, irmãos. Por causa das nossas decisões. E decisão define destino, irmão. Anote isso aí que eu vou te dizer. A liberdade longe de Deus é uma escravidão disfarçada. Eu vou repetir para você anotar. A liberdade longe de Deus é uma escravidão disfarçada. Muitos se afastam um pouco da igreja e voltam a beber, a fumar, a jogar, a fazer coisas que não venho eu citar aqui nessa noite, mas você sabe o que Deus tem falado ao seu coração nessa noite que você andou fazendo. Perto do Pai, irmãos, você viu a Bíblia falar alguma crise que esse jovem passou? Ouviu, irmão? Mais longe do Pai. Talvez a crise que você está passando hoje tenha a ver com a distância que você está do Pai. Eu vou repetir, irmão. Talvez a crise que você está passando hoje, irmão, tem a ver com a distância que você está do Pai. A Bíblia também vai dizer que depois de gastar tudo de forma irresponsável, ele tentou recomeçar a sua vida. E onde ele tentou recomeçar a vida dele? Foi perto do Pai, irmão? Foi em uma fazenda, a gente acabou de ler, cuidando de porcos, sim ou não? E se você não sabe, porco para o judeu é algo amaldiçoado. E sabe o que é que eu entendo com isso, irmãos? É que a distância entre ele e o Pai o fez parar em lugares malditos. É que a distância entre ele e o Pai o fez voltar a fazer as coisas do passado. É que a distância entre ele e o Pai o fez parar em um chiqueiro cuidando de porcos, irmãos. Mas a Bíblia vai nos dizer que enquanto ele preparava a comida desses porcos, ele desejou comer essa lavagem. Mas ele comeu, irmão? Eu vou te dar a resposta. Ele comeu, irmão? Ele comeu? Não. Mas desejou. E você sabe o que é o desejo, irmão? É você aplacar toda a sua vontade em um querer. Irmãos, deixa eu te perguntar uma coisa. Alguém aqui viu o porco comer na mesa, irmão? Hã? Pelo contrário, a gente come o porco na mesa, né? Alguém aqui viu o porco comer na mesa, irmão? Porco come aonde? No chão, no coxo, na lama. Filho come aonde, irmão? No prato. Sabe qual é o desejo de Satanás para mim e para você nessa noite? É de nos tirar da mesa e nos fazer comer no chão. É de nos tirar do prato e nos fazer comer no coxo. É nos tirar da posição de filho. Eu creio que aqui só tem filho nessa noite. É nos tirar da posição de filho e nos fazer escravo. Mas sabe qual é o desejo do Pai para você nessa noite, irmão? É te arrancar do chão e te fazer comer na mesa. É te arrancar do coxo e te fazer comer no prato. É te arrancar da posição de escravo e te fazer filho. Cadê os filhos que estão aqui nessa noite, irmão? Cadê os filhos que estão aqui nessa noite, irmão?
Aleluia. Sabe o que eu mais achei interessante nessa história, irmão? É que não eram os porcos que estavam no ambiente dele, mas era ele que estava no ambiente dos porcos. E deixa eu te dizer algo, irmão. O problema não é você estar no lugar. O problema é o lugar estar em você. Não permita que o lugar que está à sua volta, irmão, contamine o seu interior. Mas permita que aquele que transformou o seu interior contagie todos que estão à sua volta. Eu vou repetir. Xaracala. Voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, senti, nada sou. Nada é melhor do que ouvir sua voz me chamando de filho. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, senti, nada sou. Nada é melhor do que ouvir sua voz me chamando de filho. Sabe o que eu achei interessante, irmãos? É que ele estava no meio dos porcos, mas ele não se tornou um deles. Projeta aí Lucas capítulo 15, versículo 17, por favor. Eita, que a mídia hoje está show. Cadê o apóstolo? É só com o apóstolo que dá problema ali, é? Fazer intriga não, estou brincando, viu, irmão? Lucas capítulo 15, versículo 17 vai dizer: foi quando Caim em si falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Ao lermos esse versículo, nós iremos perceber, irmãos, que esse rapaz, depois de passar por tudo que ele passou, ele caiu em si e lembrou da casa do pai. Sim ou não? Sim ou não? E qual foi a lembrança que ele teve da casa do pai? Uma casa com fartura, uma casa com comida, uma casa com provisão, uma casa com mesa posta, uma casa onde ele era acolhido, uma casa onde ele era amado. E deixa eu te perguntar uma coisa: se hoje eu perguntasse para o seu filho qual lembrança ele teria da sua casa, será que a resposta dele seria positiva ou negativa, irmão? Que lembrança nós temos deixado nos nossos filhos a respeito do nosso lar, da nossa casa? Quando o filho pródigo caiu em si, irmãos, ele falou: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui passando necessidade? Será que seus filhos, eles pensariam da mesma forma a respeito da sua casa, irmão? Depois que eles reconheceram que depois que ele reconheceu que a sua atitude não foi a mais correta, ele decidiu retornar para a casa do pai. E olha o que o texto vai nos dizer. Passa para o 18, Lucas capítulo 15, versículo 18. Levantar-me-ei e tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar ali confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Irmãos, escuta o que eu vou te dizer. O desespero é o terreno fértil para que a graça floresça. Eu vou repetir, irmão. O desespero é o terreno fértil para que a graça floresça. E eu não sei se aqui nessa noite, irmão, eu estou falando com algum pródigo, alguém que se afastou da casa do pai, alguém que se afastou da família, alguém que se afastou dos caminhos de Deus.
Mas eu quero te dizer algo nessa noite, irmão. Está na hora de você voltar para a casa do Pai. Mas hoje, irmão, você... Aleluia, a gente para tudo, irmão. Aplauda o nome do Senhor Jesus, irmão. Meu amor me Tem mais alguém, irmão? Apaga as luzes, fica de pé, igreja. Tem mais alguém que quer voltar para a casa do Pai nessa noite, irmão? Apaga as luzes, irmão, apaga as luzes.